Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que quer ser saudável, de certeza absoluta que tu queres ser saudável. Fica atento até ao final do vídeo e depois eu hoje vou falar do hábito número 1 que nós temos que ter se queremos ser saudáveis. Ora, José Carlos Moura, olá, bem-vindo, bem-vinda Minel, boa noite. Olá Maria Pinto, Ana Cristina Magalhães, sejam todos muito bem-vindos, espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Olá Maria Claudina Medeiros e Silva Fidalgo, grande abraço Augusto Ribeiro, José Chagas, Cristina Coelho, Joaninha Andrade, muito gosto de ver-te por aqui, beijinhos e abraços. Olá Maria Costa, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olá Elizabeth Pereira, bem-vindos a todos, beijinhos para todos e abraços. Se quiserem escrever de onde é que estão a assistir, este programa está muito internacional nos últimos dias, está muita gente a assistir de outros países que eu nunca sequer imaginei, mas vivem lá portugueses, ou pessoas que percebem português, não é? Pelo menos. Boa noite, António Joaquim Faustino, Lucília Sila. Olá, olá, olá. Ganda bronze. Hoje estava bom, então estava farto no voeiro. Hoje o sol espreitou, tive que lá ir aproveitar um bocadinho. Ora, bem-vindos a todos. Olá, Joana de Oliveira. Muita gente diz que quer ser saudável. E quando se fala do hábito número 1 para ser saudável, começam a vir desculpas de todo lado, tá? 90% das pessoas não faz o que deve fazer e a maioria dá desculpas para não fazer. Nem se apercebe que está a dar desculpas para ela própria. Infelizmente. Eu vou falar um bocadinho sobre esse hábito. Já agora, alguns de vocês já são meus alunos há muito tempo. Até parece que sou professor. Qual é o hábito número 1 para se ter saúde? Escrevam aí nos comentários. Quero saber quem são os alunos que andam atentos. É fácil, a resposta é facílima. Já me ouviram falar disso muitas vezes. Olá Silvia Souza. Hoje foi dia de praia, foi só um bocadinho, Elizabeth. Foi só um bocadinho. E eu também trabalhei na praia. Tá? Olá Silva, Bela Vieira. Obrigado António de Gaia. Olá Vera Valente, Mira Souza. Maria Costa de Louros, obrigado. Beijinhos Vera Valente. Augusto Ribeiro aqui da Nazaré. Terra mais linda aqui da zona. Eu acho. Mas para mim é uma das mais bonitas. Faz lembrar a vista. Nazaré é uma praia muito famosa aqui na minha zona. E tem uma zona mais alta que se chama o Sítio da Nazaré, que tem uma vista lá para baixo para a Nazaré, que é assim uma coisa, faz lembrar não sei, a mim faz lembrar algumas daquelas cidades grandes do Brasil, que têm assim praia também, tipo, não sei, mas faz-me lembrar isso. É uma vista maravilhosa, lindo, 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 daqueles sítios que toda a gente devia visitar, pelo menos uma vez na vida, porque realmente é uma coisa fantástica. É um privilégio, Augusto, viveres aí, né? Olá Silvia Souza, Lucília da Suíça, obrigado. Luísa Cunha, olá. António Moreira, bem-vindo. Minelda de Lisboa. Maria Pinto, água com alho faz bem? Ouviste em algures? Sim, faz. Depende do alho e depende da água. Mas sim, se a água for boa e o alho também, sim. Ana Cristina Magalhães, saber comer. Obrigado pela tentativa. Mas é importante também, e é muito importante. Mas há um hábito que a maior parte das pessoas não tem, que é o que eu... E aliás, Ana, já falei também contigo sobre isso. É o hábito número 1 que as pessoas têm que ter, que normalmente as pessoas não têm o suficiente e dão desculpas para não fazer. Não é o teu caso, mas há pessoas que dão. Ainda hoje estive ao telefone com uma série de pessoas
Por acaso apanhei uma que também não dá desculpas para isso, mas quase todos os dias eu apanho pessoas a dar desculpas para elas próprias para não o fazerem. E eu passo a vida a insistir. Se não fizeres, não vais nunca ter saúde. É extremamente importante. Lá, misézinha. Estás muito queimado, não estou nada. Não está nada. Não faz nada mal. Não faz mal porque eu estou protegido por dentro. O meu corpo protege-se de dentro para fora, que é o correto. Tá? Fiquei mais vermelho porque apanhei sol e já não apanhava há muito tempo. Isto aqui ultimamente é só nevoeiro, nuvens, não tem havido sol. Tá? E a pele já não estava tão habituada. Mas também não estive lá há muito tempo. Está vermelho, mas não está seco, não está ressequido, não está queimado, não há aqui nada que esteja a ferver, tá? Está tudo hidratado e estou protegido por dentro. Tá? Mas obrigado pela preocupação. Olá, Anabela Antunes Cruz. Muito bem, Minel, muito bem, certíssimo. Muito bem, Maria Costa. Olá, Sandra Dias, Gita Souza. Luísa Cunha. É uma boa dica, extremamente importante. Mas quando uma pessoa começa a querer ser saudável, esse é um dos primeiros hábitos que eu recomendo também. Reduzir o açúcar. Mas há o primeiro de todos que é super importante. Eu já vou falar. Olá, João Carlos. Olá, Salva Luz Guida. Anabela Cruz diz que é a minha praia também, Anabela. Aqui a Nazaré. Que maravilha. Então, quando vier cá, diga alguma coisa. A gente tomar um café. Ou uma água. Mira, beber água, exercício físico, ingerir gorduras boas, etc. Certo? É isso mesmo. Lucília, é isso mesmo. Hábito número 1 e número 2. Ou 3. Há 3 coisas que eu recomendo sempre as pessoas começarem, mas o primeiro é beber água. Obrigado a todos os que participaram. Olá, Lina Fernandes. Fátima Lourdes Silva. Ok, o António também conhece a Nazaré. Olá, Leonora. Diretamente do Monte Gordo. Maria Pinto, beber muita água. Não comer açúcar, hidratos de carbono. Pode-se comer hidratos de carbono, com moderação, e depende. Glúten, derivado, entre outros. Já dá para saber que sou boa aluna. Sim, eu sei. Sim, o hábito número 1 é água. Eu hoje vou falar um bocadinho sobre o poder fisiológico da água, para ver se é desta vez que, pelo menos as pessoas que continuam a dar desculpas para não beberem, se começam a ganhar juízo, porque é o hábito número 1. Portanto, se é o número 1, é por aí que a gente tem que começar. Sempre. Aprendi isto há 21 anos com o Dr. David Katzen, a minha primeira formação médica ao vivo em Milão, Itália. Nunca mais me esqueço, foi a primeira. Foi o último fim de semana de setembro de 1997. Isso mesmo, Ana Cristina. Silvia Souza, exercício também é preciso. Mira, água com sol rosa. Já vamos perceber porque é que a água com sal faz bem. Um bocadinho mais de pormenores técnicos. Não muito, que é para não complicar a coisa. A Minel diz que gosta mais de São Martinho que de Nazaré. São Martinho também é muito bonito. É uma baiazinha. É diferente da Nazaré, tá? São coisas diferentes. É muito bonito também. Também gosto muito de São Martinho. Olá, Susana Sousa, Silvana Pereira. Água com limão, com sal dos Himalaias, vai com tudo. É isso mesmo, Maria Pinto. Josélia, beber água, comer vegetais mitológicos e exercício físico, tudo muito certo. Olá, Zita Souza, beijinhos. Bem-vinda, Daniela, Dina Lourenço e Mabilia. Anda tudo de férias, é uma maravilha. Olá, Helena Conceição. Olá, Maria Dias. Cuidado com o sol das 11 às 16. Maria Leonor, hoje o tema não é sobre o sol, mas é exatamente o período melhor para apanhar sol, está bem? Isso é uma coisa que nós fomos enganados. Está bem, Maria Leonor? Já fiz alguns vídeos há alguns meses atrás sobre o sol. Por acaso foi há 2 ou 3 meses só. Foi quando a primeira vez que eu fui à praia este ano, eu fiz um vídeo só sobre o sol. É o melhor horário para apanhar sol. É exatamente esse que nos disseram que nós não devíamos. Está bem, Maria Leonor? Depois pode procurar aqui no meu perfil. Eu falei mesmo sobre o sol e eu posso depois explicar, que a gente já estamos a conversar,
vamos conversar mais vezes, eu posso lhe explicar o porquê, com mais pormenores técnicos, porque é que o sol, nessa hora, é que é o melhor. Está bem? Nós fomos enganados. Olá, Silvana Pereira, beijinhos. Olá, Leona. Muito bem, Mira. Temos aqui alunos aplicados. Também falo dessas coisas muitas vezes, não é? Lu Silva, água com limão e açúcar, só se eu tiver para desmaiar. É que vou lá pôr o açúcar. Tá? Que pode ajudar, atenção, o açúcar, todos os alimentos têm todos hidratos que se transformam em açúcar. O problema é o excesso que nós andamos a fazer, que é, nós andamos a comer 70 kg por ano em vez de 1 ou 2. É só isso. Água com açúcar não é uma coisa boa, a não ser que a gente esteja para desmaiar, tá? Olá, Helena. Olá Samuel Chiora. Olá, Leona, estou bem bronzeado. Sim, vamos lá então falar aqui do hábito número 1 para ter saúde. Tu nunca vais ter saúde se não tiveres este hábito. Se queres ter saúde, é por aqui que tens que começar. É o hábito número 1 que tens que ganhar. 90% das pessoas não têm este hábito em quantidade suficiente, que é beber água. Tá? A Mira já disse, 1 litro de água para cada 30 kg de peso. É uma métrica para a gente seguir. Tá? É aí que as pessoas têm que se focar. E eu vejo as pessoas a focarem-se a beber 1 litro, a beberem 1,5 litro, e eu já sei por experiência que quem se foca num 1,5 litro nunca bebe 1 litro. Eu já sei por experiência, que é sempre assim. O foco tem que ser sempre acima do que aquilo que a gente quer atingir. Tá? Porque é muito fácil a gente esquecer-se. A maior parte das pessoas bebe água quando tem sede, e nós temos que beber água antes de ter sede. Ou seja, nunca termos sede, para estarmos sempre hidratados. Tá? Agora, a água tem um poder. Porquê é que a água é tão importante? A água tem um poder que chama-se fisiológico. Tá? O que é que a água faz aqui ao nosso corpo e que aspectos é que nós temos que tomar atenção à água, que muita gente também não sabe deles. Eu vou falar de 5 aspectos, a maior parte das pessoas só se preocupa com um, que já ouviu falar. Tá? Mas há 5 coisas que nós temos que ter atenção em relação à água que bebemos. Nós vivemos num planeta em que está tudo transformado, está tudo intoxicado, a água também. Tá? Porquê é que a água é importante? 60%, há quem diga que é 60%, há quem diga que é 70%, mas pelo menos 60% do nosso peso é água. 60% do peso é água. Tá? O curioso é que quem começa a beber água suficiente perde peso. Porque limpou a água suja. Tem a ver com isso. Isso é outro pormenor. Tá? 60% do nosso peso é água e 2/3 dessa água está dentro das células. Tá? A gente começa a beber água, a boca começa a absorver, o pescoço a garganta começa a absorver, chega ao estômago, o estômago absorve. Tá? É uma coisa que o corpo absorve tudo. Nós pomos água na pele, até tomar duche, o nosso corpo absorve água. Tá? O nosso corpo absorve água. 97,5% da água que existe no planeta Terra é água salgada. Por que será que a natureza fez água salgada? Mais água salgada que água doce. Tá? Na realidade, nós precisamos de beber água doce. Mais ou menos. A maioria das pessoas tem essa ideia. Acha estranho um louco como eu vir para aqui dizer que bebe água com sal. Já vamos perceber porquê. Tá? A água, curiosamente, é o único líquido, quando é congelado, que expande, que aumenta o volume. Curiosamente. Vocês podem pôr uma garrafa de vodka no congelador, nem sequer congela, sequer a vodka, que acaso não saiam. A vodka é um daqueles líquidos que não congela dentro do congelador. Fica fresquinha, mas não congela. Mas dos líquidos que congelam, a água é o único que expande. Se a gente congelar um bocado o whisky, ele fica congelado, mas não expande. Mas a água expande. No mundo inteiro, as doenças degenerativas continuam a aumentar. Doenças que cada vez mais nos tiram qualidade de vida. Tá? Está tudo a aumentar. Os médicos pouco sabem sobre água. Eles dizem para a gente beber 1,5 litro, como se fosse igual para toda a gente. Tá? E não é. Tem a ver com o peso.
bem como as doses de vitaminas e minerais, também tem a ver com o peso. E se a gente quer curar alguma coisa, pode aumentar as doses para ter um efeito terapêutico, em termos de vitaminas e minerais. Tá? É o que o nosso corpo precisa para funcionar bem. E uma das razões mais importantes que nós precisamos ter alguma atenção também, se é o ingrediente principal que nós temos no corpo, eu chamo que o ingrediente principal é o oxigênio e o segundo principal é a água. O oxigênio a gente respira naturalmente. Não é? A água nós temos que nos forçar a beber. Quem não tem o hábito tem que ganhar o hábito. É extremamente importante. Quais são os 5 aspectos que nós temos que ter atenção numa água? E não vai ser fácil de vocês verem isto no rótulo das águas que compram no supermercado. Tá? Primeiro aspecto, a água tem que ser pura. Tá? As águas que nós compramos e que temos na torneira são águas que estão contaminadas. Contaminadas com cloro, contaminadas com flúor, contaminadas com metais pesados, contaminadas com derivados de petróleo e também com compostos orgânicos. Tá? Nós temos que beber uma água pura. Como é que a gente sabe? Não sabe. Tá? Hoje em dia existem filtros que ajudam a tirar estas coisas todas da água. Tá? Não são coisas propriamente baratas, pelo menos um filtro bom custa dinheiro, a sério, não são coisas propriamente baratas. Mas nem toda a gente tem acesso a fontes da natureza. Eu prefiro sempre beber uma água da natureza, mesmo que seja menos pura, possa ter alguma coisa. Dos outros 4 aspectos que nós temos que ter atenção, é sempre melhor quando é da natureza. Tá? A pureza pode não ser tanto, mas existe um bocado de alarmismo em relação ao perigo da gente apanhar uma doença qualquer a beber água, mas eu tenho aqui fontes na minha zona, no Pinhal, eu sempre bebi água das fontes, e mesmo depois da Câmara Municipal da minha cidade deixar de fazer os testes que fazia de 6 em 6 meses, ou anualmente, ou X em X tempo, eu sempre bebi e nunca tive problema nenhum. Tá? É água da natureza, eu prefiro. Não tenho a certeza se é pura, mas dizem algumas pessoas que as próprias areias do Pinhal, que filtram a água. Tá? E é uma água que vem com minerais, que é um aspecto que é importante, já lá vamos. Portanto, o primeiro aspecto da água tem que ser pura. O segundo aspecto, a maior parte das pessoas já ouviu falar, é o pH. Quanto mais o pH for elevado, melhor. Melhor porque o nosso corpo, se estiver ligeiramente alcalino, foi provado em 1931 pelo Prémio Nobel da Medicina nesse ano, que nós não apanhamos doença nenhuma, porque o nosso corpo está ligeiramente alcalino. O problema é que nós hoje em dia, até a beber água, nós estamos sempre com o pH abaixo do que deveria estar. Tá? Abaixo dos 7,35, 7,45 é o pH do sangue, por exemplo. Quanto maior o pH, melhor. Só não se deve beber com pH alto na altura que vamos comer. Tá? Aí é que devemos evitar, para não interferir com a digestão. Ter um pH alto ajuda o nosso estômago até a produzir os ácidos e até a produzir uma substância que se chama bicarbonato de sódio, que a gente conhece, um pozinho branco que faz uma série de coisas, mas que o nosso corpo produz. Só que a partir dos 45 anos, mais ou menos, começa a produzir menos. Tá? Uma criança geralmente é bastante alcalina e um velhinho geralmente é bastante ácido, o corpo dele. Tá? Portanto, à medida que envelhecemos, nós temos que ter mais cuidado com estas coisas. Temos que tentar ao máximo ter equilíbrios na nossa dieta e nas coisas que fazemos para que o nosso corpo tenha um pH mais alcalino possível. Quanto a água, como é uma das coisas que a gente deve estar sempre a fazer, a beber água, deverá ser uma das coisas a ter atenção. Todos os alimentos, qualquer coisa que a gente come, até mesmo o ar que a gente respira, mas qualquer coisa que a gente come, no final de tudo, de ser o processo todo feito, existe lixo. Existe lixo que é ácido. Por isso é que quando a gente toma um medicamento, que é um químico, é ácido. É tudo ácido.
Por isso é que tomar medicamentos, que estamos sempre a piorar o problema. Tá? Pode aliviar alguma coisa, mas está sempre a piorar, porque está a acidificar mais o corpo. Tá? Este lixo que a nossa comida, por exemplo, produz, não sai do corpo se a gente não beber água suficiente. Tá? Vai fazer com que o corpo fique ácido, que é exatamente o que nós não queremos se queremos ter saúde. Tá? pH. A água tem que ter uma capacidade antioxidante. E a maior parte das que se vende tem uma capacidade oxidante. Tá? Agora já não tem a ver com o pH, tem a ver com uma coisa que se chama o redox, ou o ORP, que é um aparelho que mede o redox. E aqui a água tem que ter o redox o mais negativo possível. Nós agarramos numa garrafa, numa água da torneira. Eu já fiz este teste com um aparelho próprio da água daqui de casa e também fiz o teste da água da fonte e depois fiz o teste com uma máquina que eu tenho, que é uma garrafa que mete a água, que só mexe nisto, só mexe mete hidrogênio. O símbolo químico da água é H2O. O H é de hidrogênio. São duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio. Para quem gosta destas coisas da fisicoquímica, certo? Pronto. Na realidade, o que aquele aparelho faz, que é uma garrafa, mete a água com mais hidrogênio e baixa o redox, fica mais negativo. Tá? A água da torneira daqui da minha casa tem 200 positivos e eu quando meto na máquina fica com 300 negativo. Tá? É sempre preferível estar negativo. E eu já vi máquinas que ainda metem mais. Tá? É apenas um fator. Tá? Eu quando comprei aquela garrafa esqueci-me que havia aqui outros fatores. Porque há máquinas que fazem isto tudo que eu estou a dizer. Tá? Custa-me um dinheirão, um balúrdio. 5.000 euros, 6.000 euros. Há máquinas que fazem isto. Eu aprendi isto com o Dr. Laia Ribeiro. Ele tem uma máquina destas, que mexe nestas coisas todas. Tá? Mete a água pura, mete o pH alto, baixa o redox. E o ponto seguinte também, que é condutabilidade. Portanto, a água tem que conseguir ser conduzida para onde tem que ir. Tá? E isso só se consegue com minerais. A água tem que ter minerais. A água da torneira não tem. Tá? Porquê é que eu bebo água com sal rosa dos Himalaias? Porque vai-lhe acrescentar minerais. Vai mexer logo com duas coisas. Vai mexer com o pH, porque nós pomos sal na água e o pH da água sobe. Não vai para 14, mas sobe normalmente para 7, 7 e tal. Tá? Fica uma água com pH pelo menos ligeiramente acima do mínimo. Tá? Por isso é que eu bebo água com sal, não é por mais motivo nenhum. Mais um, que é este, a condutabilidade. Estes minerais da água faz com que ela circule melhor no corpo para ir eliminar os tais lixos que nós temos cá dentro, que é um processo natural das nossas células, da digestão, etc. Produz lixo que depois tem que sair. Tá? E isto é extremamente importante. E o quinto aspecto, não menos importante, antes de irmos ao quinto aspecto, beber refrigerantes. Os refrigerantes são feitos com água purificada, ou água destilada, ou água não sei das quantas. Pronto, é tudo águas que são impróprias para consumo. Portanto, só por isso o refrigerante não é bom. Mas depois como leva outras coisas, não é? O refrigerante leva outros químicos e outras coisas, corantes e etc. Beber refrigerantes e açúcar, não é? Beber refrigerantes a longo prazo está provado que provoca osteoporose. Tá? Beber uma água sem qualidade pode provocar osteoporose. Beber água sem minerais, beber água da torneira, por exemplo, pode provocar osteoporose. Tá? E eu conheço pessoas que bebem água da torneira. E nunca ninguém lhes ensinou isto. Tá? É água. A gente acha que é tudo igual, mas não é. Tá bem? O quinto aspecto da água é a tensão superficial. É a tensão da água. Não sei como é que vou explicar isto sem entrar em pormenores técnicos de fisicoquímica.
há uma tensão. O líquido tem uma certa tensão, a água. E essa tensão tem que ser baixa. Porque se nós bebermos uma água com uma tensão alta, nós acabamos mais desidratado que o que estávamos. Tá? Isto tem a ver com a forma como as moléculas se formam. A forma como as moléculas se formam. Tá? Tem a ver com estas coisas mais complicadas que é preciso estudar um bocadinho mais. Existem máquinas também que fazem a água ficar ionizada. E isso é uma coisa boa. Tá? Funciona como um efeito terapêutico. Beber água ionizada. Existem máquinas que fazem isto tudo que eu acabei de dizer. Mexem em tudo de maneira que ela fique perfeita. Mas não é possível para a maior parte das pessoas. Tá? Se forem ler o rótulo de uma água, só conseguem ver o pH e alguns minerais. E outros nomes esquisitos que a gente nunca ouviu falar. Não é muito fácil. Mas é esta a explicação fisiológica do poder que a água tem. É para limpar o lixo que o nosso corpo produz, mesmo que a gente não use medicamentos, que senão ainda produz mais, mesmo que a gente não fume, que senão ainda produz mais, mesmo que a gente não coma açúcar, porque senão ainda produz mais, etc. Tá? 1 litro de água para cada 30 kg de peso é a métrica para nós nos seguirmos, mas se nós tivermos uma água perfeita com estas características todas, nós não precisamos de beber tanta água. Precisamos de beber menos, porque o corpo hidrata com mais facilidade, porque está tudo, estes 5 parâmetros, que é água pura, o pH, a capacidade antioxidante, a condutabilidade e a tensão superficial, se estiver tudo no ponto, o nosso corpo está constantemente hidratado e estamos a fazer bem à saúde. O problema é termos uma máquina que faça isso tudo, não é? Esse é que é o problema. Mas estas são as razões porque é que é o hábito número 1. Nós temos mesmo que beber água, temos que nos esforçar para isso. Eu bebo água, eu tenho um filtro também, que tira a maior parte das porcarias. Portanto, o ponto número 1 eu tenho. O ponto número 2, que é o pH, eu meto sal, fica com o pH mais alto. O ponto número 3, que é o redox, eu tenho uma garrafinha que mete o redox mais negativo, também tenho este ponto. O quarto eu também tenho, que é o dos minerais, que está no sal. O número 5 eu não tenho, porque na altura comprei esta garrafa, não sabia estas coisas todas. Tá? Mas a próxima vez que eu comprar uma coisa deste género, já vou ter atenção que vou comprar uma que faça a ionização da água. Tá? Que é para ficar com as coisas todas. Tá? É por estas razões que eu bebo água com sal, é por isso que vários médicos dizem que é um hábito bom de ter. O corpo, aliás, beber água com sal, eu noto que também não tenho tanta necessidade de beber água hoje em dia. Bebo um bocadinho menos. No dia que eu bebo um bocadinho menos, eu não noto diferença nenhuma. E de antes eu notava, quando não bebia com sal. Tá? Mas eu já tenho o hábito de beber água. Mas muita gente não tem o hábito de beber água. Tá? Eu costumo perguntar às pessoas que me pedem ajuda qual é a água que bebem por dia. Eles dizem-me e eu digo, isso é 1 litro de água para cada 30 kg de peso. Portanto, se pesa X, precisa de Y de água todos os dias. Tá? Esse é o foco. Se tu és uma pessoa que bebes 1 litro de água e precisas de beber 3, não é amanhã não tens que beber 3. Mas se tu beberes 1 copo de água amanhã a mais do que o que bebeste hoje, e assim sucessivamente, tu chegas ao final de uma semana ou 2 e estás nos 3 litros e não custa nada. Se achas que é difícil beber água, o problema está na tua cabeça, foste tu que alimentaste a tua cabeça com essa dificuldade. E dás desculpas. Eu vejo a desculpa número 1, principalmente das mulheres, é que eu não bebo água porque passo a vida na casa de banho. E depois desta desculpa vem de, mas eu no trabalho não posso passar a vida na casa de banho. Vem esta desculpa. E depois quando estão em casa de férias, esquecem-se na mesma porque não têm o hábito. Há sempre uma desculpa, mas isso é que está tudo na cabeça. Nós somos animais de hábitos. Este é o hábito número 1 que tu tens que ter se queres ter saúde. Se não queres, não bebas. Bebe vinho, whisky, cerveja, bebe o que tu quiseres. Pronto. Então, a vida é feita de opções. Tá?
Sim, Maria Pinto, se a água for com estas coisas todas, tu notas que já não precisas beber tanto. Só que tu não consegues ter esta água assim. O que tu consegues ver é o pH. E depois metes o sal e tens mais algumas coisas. Mas não sabes qual é a tensão superficial dela. Está bem? Portanto, faz essas coisinhas e mantém-te a beber essa água. Que água a mais, também é possível beber água a mais, tá? Mas é muito raro acontecer porque a maior parte das pessoas bebe menos. Portanto, mantém-te com o bom hábito. Tá? Maria Pinto, não é um termómetro, é um aparelho. Como é que aquilo se chama? É um ORP, é um medidor de ORP. Por exemplo, para o Redox, e há aparelhos, sim. Também há umas tirinhas, por exemplo, para medir o pH da água. Também há umas tirinhas. Compra-se, por exemplo, numa loja que venda peixes, aquários. Eles têm umas tirinhas para ver o pH dos peixes, da água dos aquários, que nós também podemos usar. Também existem umas tirinhas para nós vermos o pH da nossa saliva e o pH da urina. Também existe. E existem aparelhos para medir isto tudo. Agora, quer dizer, não sei se vale a pena a gente estar a gastar dinheiro só para ter a certeza. Eu, como trabalhei numa empresa que vendia umas máquinas em que era só o Redox que fazia, basicamente, nós tínhamos um aparelho para medir. E eu, um dia, trouxe o aparelho para casa e aproveitei e medi a água da minha torneira, fiz essas medições todas. E depois medi depois de pôr o sal. Tá? Também mexe ligeiramente, mas não mexe assim muito. No Redox já não mexe muito. Mas... Não sei. Não sei, Maria Pinto. Patalim, nem nunca ouvi falar. Mas, medindo. O Dr. Laia Ribeiro tem uma máquina que faz estas coisas todas. Ele bebe água com um pH de 14. Só para tu veres. E nós, o máximo que conseguimos comprar é 9.4 ou 9.5. E a maior parte delas tem de 6 para baixo. E deve ter no mínimo 7. Tá? O pH no mínimo 7. E estamos só a falar desse pormenor. Tá? Portanto, se ficaram algumas informações para aquelas pessoas que insistem em não beber água, têm que beber água para lavar o corpo por dentro. Não é só tomar banho por fora, é preciso lavar por dentro. Para o lixo sair. Enquanto o lixo não sair, vocês nunca vão conseguir ter saúde. Está sempre ácido. Um corpo ácido é onde se desenvolvem vírus, bactérias. O prémio Nobel que ganhou em 1931 foi para descobrir onde é que tinha o cancro. Tá? Num corpo alcalino não há cancro. Não há nada, não há vírus, não há bactérias, eles não sobrevivem. Se nós tivermos... Esquecendo agora a água, não tem nada a ver. Este era o treino para hoje, as informações para hoje. Esforça-te para beber água, que é o hábito número 1. Mas se tu és uma pessoa... Existem outras formas de aumentar a alcalinidade no corpo. Agora falando do pH. Tá? Tem a ver com nós aumentarmos os minerais, as vitaminas antioxidantes, etc. Mas mesmo fazendo isto, se a gente não limpar o sujo que está dentro do corpo, o corpo não consegue fazer o que tem que fazer. É preciso beber água. Nós, ao fazermos isto, o corpo vai conseguir, com mais facilidade, a nível intracelular, eliminar a água suja com os resíduos ácidos que lá estão, para sair do corpo. O corpo consegue fazer isso. Sem água não consegue. Tá? Agora, existem alimentos, existe uma forma de medir a capacidade antioxidante dos alimentos. Chama-se ORAC. Existem os alimentos com maior poder antioxidante, são especiarias. Tá? Se alguém quiser, por curiosidade, ou se quiser saber para usar mais vezes, quais são as três especiarias com maior poder antioxidante que existe e as 3 frutas com maior poder antioxidante que existe, frutas não, que a número 2 não é uma fruta, é um grão e é uma coisa que quase toda a gente adora,
e que é um dos alimentos com maior capacidade antioxidante que existe no mundo e que é uma coisa que nós precisamos muito para combater estas coisas todas que nós temos hoje em dia, há mais do que tínhamos há uns anos. Portanto, se alguém quiser saber, eu tenho seis alimentos antioxidantes, os mais antioxidantes, 3 frutas e 3 especiarias. Se quiseres saber, manda-me uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em partilhar contigo de forma gratuita. Foi o vídeo para hoje. Amanhã volta às 21h30 para mais um vídeo. Beijinhos e abraços. Obrigado a todos pela vossa participação, pelos comentários. Um grande obrigado, em especial, a todas as pessoas que clicaram no botão partilhar para partilhar estas informações com o mundo, para que dessa forma todos juntos consigamos fazer um mundo pelo menos ligeiramente menos doente do que aquilo que ele já é, porque dizem os estudos, está cada vez pior. Beijinhos e abraços, um obrigado a todos e eu volto amanhã às 21h30. Tchau, tchau!